O repórter especial do Jornal Globo, Rafael Soares, está com a gente, porque fez uma matéria, um levantamento muito importante, né? A gente vai falar com ele sobre as mudanças na legislação que beneficiaram traficantes internacionais de armas. O Rafael Soares está com a gente aqui. Bom dia, Rafael. Obrigada pela sua atenção, pela participação com a gente. Bom dia, Andreasa. Bom dia, Marcela. Eu que agradeço o convite. Vamos embora. Rafael Soares é um grande craque, repórter especial do Globo. Um prazer tê-lo aqui conosco. Nesse programa, Rafael, desde o início a gente tem chamado a atenção para a sanha decretiva do governo Bolsonaro, a forma como tenta governar via decreto. Isso especialmente, e aí pensando em agradar a sua base sectária, a sua base de apoio sectária, no caso das armas. Muitos decretos inserem 30 ou mais de 30 desde 2019, resultando em bastante confusão, dificuldade de compreensão da legislação conforme se encontra, isso provocando distúrbios na percepção de quem está na ponta, do juiz, do Ministério Público, enfim, uma situação muito difícil, mas concretamente nessa matéria você aponta que em função desses decretos, traficantes, é disso que se trata, tiveram as penas abrandadas, porque houve uma mudança legislativa significativa no enquadramento da circulação de equipamentos para as armas. Do que se trata? O que mudou para que se chegássemos a essa situação, Rafael Soares? Enfim, nessa matéria, ela é na verdade, a quarta matéria de uma série que eu venho fazendo desde fevereiro sobre os impactos no judiciário desses decretos do Bolsonaro. Esse não foi um impacto único, enfim, nem o primeiro que eu chego a mostrar, enfim, o leitor do Globo já leu outras vezes sobre isso, eu já falei sobre a questão dos calibres das armas, a mudança dos calibres permitidos para proibidos, o que isso produziu no judiciário, né? Várias pessoas que foram condenadas por porte e posse de arma tentaram se beneficiar, vários conseguiram dos decretos, a questão dos CACs, e agora eu optei por focar nessa questão dos acessórios, porque o que muda basicamente é que a lista de produtos controlados pelo Exército mudou a partir dos decretos do Bolsonaro. E saíram dessa lista produtos importantes que, e aí é que impacta na sociedade diretamente, são com frequência apreendidos com criminosos. São alguns desses produtos, por exemplo, carregadores até os estendidos de alta capacidade, que aumentam a quantidade de disparos que uma arma pode dar, lunetas, miras holográficas, enfim. E aí, basicamente, o que eu fiz, o que eu venho fazendo já há algum tempo, é monitorar o judiciário em busca de decisões judiciais que tratem da apreensão desses itens. E, enfim, decisões judiciais que têm também como objeto organizações criminosas, quadrilhas de traficantes de armas que tenham entrado no país ilegalmente com esses produtos para vender para tráfico, milícia, quadrilhas de novo cangaço, ladrões, enfim. E o que eu acabei descobrindo é que em processos, tem um processo maior e outros um pouco menores, dessas quadrilhas, principalmente em casos pontuais em que são apreendidos esses produtos em grande quantidade ou em pequena quantidade, o judiciário já está beneficiando os réus com base nos decretos. Ou seja, como esses produtos não são mais controlados pelo Exército, eles deixam de ser, como eram antes, proibidos ou restritos, dependendo do tipo de produto. O carregador alongado, por exemplo, é um produto proibido no Brasil. Atualmente, ele não pode mais ser nem qualificado nessas categorias. Ele é um produto permitido e, por isso, o que aconteceu, no caso de uma operação da PF, 2 réus dessa operação, que importava ilegalmente do Paraguai esses produtos para vender para quadrilhas do Rio, da Bahia, do Rio Grande do Norte, eles foram beneficiados e receberam penas menores. Rafael, você vem fazendo essa série de reportagens, né? Ouviu vários especialistas com relação a isso. Eu queria entender esses produtos que antes eram de uso restrito, como por exemplo os carregadores estendidos, né? Você falou do carregador alongado que era proibido no Brasil, e agora depois os decretos passaram a ser permitidos. Eles são utilizados em quais outras situações que não as que a gente já
conhece aí na vivência do dia a dia do crime organizado. Porque o que eu estou tentando entender é qual a justificativa, né, a finalidade. Por que foi liberado esse tipo de armamento via decreto? É mais uma questão para angariar capital político para o presidente ou tem algum outro motivo para o uso desse tipo de material e equipamento? Olha, eu vou dar um exemplo do carregador, né, o carregador estendido. Para um atirador que, enfim, dá tiros em clube de tiros, é muito mais confortável para ele ter 40 tiros, 40 projéteis no pente, do que 20 e precisar carregar várias vezes. Então, assim, essas categorias, na categoria dos CACs, principalmente, e um caçador, por exemplo, que está caçando animais e tal, ele não precisa ficar recarregando direto a arma. Essas categorias fazem lobby por conta disso, já que esses produtos existem e podem melhorar a performance do atirador, eles querem ter acesso a esses produtos. Ou ter o acesso facilitado, né, sem a burocracia de você ter que pedir permissão para o exército para conseguir e tal. E aí foi por isso que, na época, enfim, em 2019 e em 2021, o Bolsonaro assina decretos permitindo que esses produtos, tirando os produtos da lista de produtos controlados do Exército. Ou seja, os produtos não têm hoje mais, o Exército não pode mais autorizar nem desautorizar a compra ou importação desses produtos. O que acontece, e essa é a preocupação de especialistas, enfim, até de operadores do direito, promotores públicos, se a alta circulação desses itens, se esses itens tiverem uma circulação maior no mercado nacional, legalmente, eles também podem passar ao mercado ilegal, como acontece, por exemplo, com armas. Isso é comum. Então, de fato, nesse caso, vamos transportar isso para o caso real, né? O caso da Gun Express, da operação da Polícia Federal contra quadrilhas de tráfico de armas. Essas quadrilhas, elas importavam esses produtos, compravam no Paraguai, entravam legalmente com esses produtos no Brasil, para vender. Eles eram especializados nisso, vender por correios. Eles remetiam pelos correios de forma velada, dentro de produtos de ginástica, enfim, para quadrilhas. Ou seja, ilegalmente. Hoje em dia, se eles fossem fazer o mesmo, eles poderiam fazer isso legalmente, porque os produtos não são mais controlados. E, muito possivelmente, essas penas que foram melhoradas, né, para os réus, ainda em primeira instância, os réus ainda vão recorrer em segunda instância pedindo novos benefícios, com base nos decretos. Então, assim, esse é o problema. Que medidas que são tomadas pelo governo para facilitar, vamos dizer assim, a vida de uma determinada categoria, acaba ameaçando a sociedade inteira, porque, enfim, beneficia o crime organizado. Nós conversamos com Rafael Soares, repórter especial do Jornal o Globo. Eu aproveito a presença do Rafael aqui para reforçar o convite a quem nos escuta para que pesquise o conjunto da série que ele vem publicando no jornal, especialmente, claro, essa de hoje, essa do fim de semana, mas relativamente aos CACs, né, aos colecionadores, atiradores e caçadores. Muito material para pesquisa, para análise da situação decorrente desses decretos. Rafael Soares, muito obrigado por falar com o CBN em Foco. Um abraço, bom trabalho, parabéns pelo trabalho.